Seguinte, vamos continuar a nossa série, pode ou não pode, e hoje nós vamos entrar em um tópico que a princípio não é tão polêmico entre nós, no nosso grupo, no nosso convívio, no nosso círculo mais próximo, nosso grupo aqui de jovens, até mesmo na nossa igreja. Até onde me é conhecido, esse tópico não é um tópico controverso. Quando a gente fala de veganismo, veganismo é aquela filosofia que diz que você não pode comer nada de origem animal e você também não pode usar nada de origem animal. Então, além de não comer carne, você não pode comer leite, derivados de leite, você não pode usar roupa que tenha algum tipo de origem animal, você não pode usar nenhum tipo de produto de higiene, sabonete, esse tipo de coisa que tenha origem animal, tudo contra a exploração dos animais. Isso é o veganismo. Vegetarianismo está mais relacionado à questão da alimentação de carne, não tanto quanto esses outros aspectos mais periféricos. E você tem no meio desse caminho aí aqueles que não adotam o veganismo completo, são os ovo-lacto-vegetarianos, são os vegetarianos, lacto-vegetarianos, enfim. Aí você tem uma infinidade de cores aí no meio desses extremos, né? Mas, quando eu falar de veganismo aqui no nosso episódio de hoje, que vai se estender, nós não vamos terminar o assunto hoje, eu quero que vocês pensem nesse modelo um pouco mais radical, esse modelo mais definitivo de que não pode ter nada, nenhum tipo de contato com carne, com exploração animal, com derivados disso. A nossa proposta nessa série é responder a essas questões que aparentemente são cinzentas na Bíblia. A Bíblia não fala sobre veganismo nos termos que nós discutimos na nossa sociedade. Não tem nenhum versículo específico na Bíblia que fale serás vegano ou não serás vegano, enfim, não tem nada assim. E tem muito crente que acaba adotando uma postura vegana, nesses termos mais radicais que eu falei, porque defendem que isso é coerente, que isso é condizente com a nossa visão bíblica da natureza, da criação, dos animais e tudo mais. Enquanto eu acredito que a maioria aqui, se não todos, não vê problema nenhum em comer carne e participar de um churrasco e usar roupa que tem alguma coisa de origem animal, enfim. Mas você percebe que esse é um tópico bem abrangente, como vocês vão ver aqui. Eu, particularmente, na época da faculdade, tive contato mais intenso com esse mundo, esse universo. Porque um colega de turma meu era vegano. Nós fazíamos TCC juntos, fazíamos vários trabalhos juntos, ele era vegano mesmo. Tanto que ele nem aceitava o house. Vocês sabem que eu ando com o house o tempo todo, né? O house de melancia, desde a época da faculdade eu ando com o house de melancia. E o house de melancia, não sei se mudaram, mas na época, para atingir essa cor, era usado um tipo de corante que tinha origem animal. E ele não aceitava nem o house. Ele era bem rigoroso com esse tipo de coisa. Tive algumas experiências diferenciadas nessa época, experimentei alguma alimentação vegana, então estrogonofe de jaca, vigarella, que é a versão vegana da mussarela, bacon, que é a versão vegana do bacon, e foi terrível, né? Então, se por um lado eu ouvindo aquele cara falar em algumas coisas eu até falava, olha aí, não é que faz sentido, por outro lado, a partir do momento que eu experimentei uma pizza de vigarella com bacon, tudo foi embora, né? Não tinha jeito. Mas brincadeiras à parte, nessa época da faculdade, foi quando eu quase me interessei verdadeiramente pelo veganismo. Falei, olha, isso aí até que tem algumas coisas que fazem sentido. Graças a Deus isso não foi para frente. Como a gente vai ver, o veganismo em sua filosofia, em seu fundamento, oposto ao cristianismo, em vários aspectos. Mas provavelmente na época da faculdade que você vai ter contato com isso de um modo mais intenso. Ainda que hoje em dia isso esteja bem disseminado, a gente mais nova, a gente mais velha, enfim. Vocês devem lembrar, por exemplo, de um videozinho que ficou muito famoso desse menininho, que a mãe dele oferecia, acho que é nhoque de polvo para ele, e aí a mãe fica emocionada porque o menino tem toda uma postura de proteção aos animais e tudo mais, né? Tá, mas como o seu nhoque de polvo? Tá bom. Esse povo não é estileante, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Você tem a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picado. E a cabeça
Tá lá na peixaria. O moço cortou assim. Cortou. O quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas, Vamos sim. entender fundo. Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. A carinha. E quem come também? Ninguém come galinha? É os animais. É? Mas vamos comer o nhoque? Só pra também esse arroz. Tá, Nem povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Ovo é os animais. Ganha é os animais. Vaca é os animais. Coco é os animais. Então, outra vez comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto porque eles morrem. Eu gosto porque eles não Então a gente não vai comer mais, tá bom? Esses animais tem que cuidar pra eles não comer. Tá certo. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá chorando? Tá chorando. Eu tô emocionada. Eu tô fazendo uma coisa aí. Então come. Não precisa comer o ovo, não, tá? Tá bom. Aí no final tem uma pegada bíblica, né? A simplicidade, a pureza e o amor mudam ao mundo. Jesus veio ao mundo para nos levar a isso. Ame ao próximo. E aí não dá para ler aqui, tem a gente. Ame ao próximo. E ame ao próximo como a ti mesmo. Tem toda uma espiritualidade por trás do vídeo, né? E é curioso que realmente esse aspecto emocional é muito forte no veganismo, né? Tipo, olha, o tadinho do bichinho, a galinha, os animais, né? A vaquinha, os animais. Você fala, nossa, mas o menino tá certo. É isso, é maldade, comer os bichos. E você percebe que, então, desde pequeno, a falta de uma filosofia, uma visão de mundo cristã, faz com que ideias que a gente vai ver aqui, que têm uma base anticristã, já façam parte da vida da criança. E a criança cresce com isso. Quando ficar jovem, quando for adulta, ela vai ler toda a vida a partir dessas lentes não bíblicas, né? Mas é curioso observar que ao final você tem aqui uma cristianização da coisa, né? Mas você não precisa pensar, claro, só nesses videozinhos mais emotivos, assim, né? Você tem alguns documentários que ficam famosos aí em meio aos veganos, e provavelmente um arauto do veganismo já te obrigou a ver algum documentário desse tipo. Então, eu assisti essa semana esse documentário aí, Cowspiracy, é um trocadilho aí com conspiração, que é um documentário que ficou famoso em meio aos veganos, que defende que o efeito estufa, na verdade, é culpa do carnivorismo, ou das pessoas que comem carne. E ele dá vários motivos ali para isso, ele vai atrás de ONGs e tudo mais. Você tem um outro vídeo que ficou muito famoso, não chega a ser um documentário, mas é um videozinho, acho que de 10 minutos mais ou menos, muito famoso, que é narrado pelo Paul McCartney, que chama Glass Walls, paredes de vidro, e o mote do vídeo é que se os abatedores tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Porque dentro dos abatedouros de animais é feito aí uma crueldade, é feito algo terrível, e se você visse isso, você jamais comeria carne, seja carne de peixe, seja carne de porco, seja carne de boi, ave, qualquer coisa, você jamais comeria. Então esses documentários, esses videozinhos, eles vão se espalhando. Na minha época de faculdade, eu me lembro de ver no metrô uma campanha dessa, daqueles espaços para banners na Consolação, na Paulista, ali dentro das estações. Então, se você ama um, porque come o outro, seja vegano. Então, você ama o cachorrinho, mas come o porquinho. Se você ama um, porque come o outro, tem ali o cachorrinho e tem ali a vaquinha, né? Agora, note que esse é um tipo de argumento que é um argumento muito cultural. Existem países onde os dois vão ser comidos.
É uma questão assim, no meu caso, eu amo um e como o outro, mas tem países que os dois vão para a panela, né? Mas de novo, um apelo à emoção. Mas o seu bichinho era um Toby. Por que você não come o Toby, mas come o Baby, o porquinho camarada? Né? Então tem um aspecto também apelativo aí. Outras campanhas também, como essa daqui, não coma, não use, não teste, focando aí especialmente no teste de animais, que é um tópico dentro do veganismo também, um debate dentro do veganismo também. Você percebe essas campanhas. Tem algumas outras campanhas que se popularizaram relativamente bem, como a Segunda Sem Carne, a ideia de que toda segunda-feira as pessoas elas se unem no propósito de não comer nada de carne. Então, você tem ali o slogan, né? Pelas pessoas, pelos animais, pelo planeta. Segunda Sem Carne, descubra novos sabores. E talvez vocês tenham visto recentemente um videozinho que circulou na internet de uma contra o teste em animais, testes farmacêuticos, cosméticos em animais. Essa campanha aí, Salve o Ralph, que é um coelhinho que ele é alvo de teste de produtos, ele fica cego, ele fica todo detonado, né? Fica bem ruim, mas ele faz isso, ele diz para proteger os humanos e tudo mais. Então essa campanha ficou famosa contra o teste em animais. Então esses tipos de campanhas são campanhas que chegam a nós e parece que nos últimos tempos isso tem aumentado. Produtos veganos têm aumentado. É muito comum agora você ir no mercado e você encontrar lá um rótulozinho de produto vegano, né? Você vai comprar às vezes, algum produto de beleza, você vê lá um selo não testado em animais. Então parece que toda essa onda vegana tem ganhado espaço e a gente fica, peraí, até onde nós como crentes concordamos, discordamos, porque todos nós aqui concordamos que maltratar animais é uma coisa que não cabe dentro da nossa visão de mundo. Mas até onde comer animais, até onde usar da força de um animal, até onde fazer o teste de animais, até onde a gente entra em choque, entra em conflito com essas coisas. Onde está o limite? A Bíblia não fala exatamente sobre isso. Então é uma área cinzenta, onde a gente precisa levantar princípios bíblicos para responder a tudo isso. Ainda que seja uma discussão abrangente, como eu mostrei aqui para vocês, envolvendo efeito estufa, teste em animais, além da alimentação, o nosso foco será na alimentação, na questão de comer carne ou não, ou derivados de animais ou não, de produtos animais ou não. Claro que a gente vai eventualmente tocar em alguns outros pontos, mas o nosso foco será a alimentação. Então, em resumo, eu quero apresentar aqui para vocês essa síntese que vai ser ampliada aí ao longo dos estudos que a gente vai fazer em cima desse tema. Como eu falei, a gente não vai terminar esse assunto hoje. Eu vou apenas apresentar um ponto para vocês hoje. Então, o resumo, focando na questão da alimentação, seria o seguinte: o cristão é livre para comer ou abster-se de carne e afins. Entretanto, o motivo pelo qual faz isso é fundamental. Nós, como crentes, nós não somos pragmáticos, como eu já expliquei na última reunião que nós tivemos. O que é o pragmatismo? É a pessoa que olha apenas para o resultado. Se funciona, então está certo. Não, os crentes não são assim. Os crentes estão preocupados com o porquê de fazer algo. Estão preocupados com o motivo de fazer algo. Então, se você não come carne, você é livre para isso. Mas o porquê você não come carne é importante. Se você come carne, é importante você também saber o porquê você come carne. Então nós como crentes temos que dar essas respostas, nós temos que ter essas respostas. É importante você saber que você é livre. Você pode comer carne como você pode não comer carne pelos mais variados motivos. Mas o motivo é importante. Então esse resumo aqui sintetiza bem qual é a posição bíblica a respeito desse assunto. Se vocês lembrarem aqui desses textos, vocês vão lembrar que em Mateus 15, versículo 10, abram lá rapidinho, Jesus, no meio do embate com os fariseus, sobre a questão de pureza cerimonial, de comer sem lavar as mãos e tudo mais, Jesus diz que nada que entra no homem o contamina. Jesus não está falando especificamente, é claro, sobre veganismo, comer carne ou não, até porque essa discussão não existia nessas circunstâncias aqui, mas o princípio que Jesus apresenta é um princípio que certamente serve para nós aqui. Então em Mateus 15, versículos 10 e 11, olha só o que Jesus diz. Aqui. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca do homem o que o contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Pule agora para o 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso?
mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então Jesus deixa claro que você ter um tipo de dieta específica, um tipo de prática cerimonial específica, isso não muda a sua realidade espiritual. O problema está dentro de você, o problema é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então logo de cara você já percebe que você comer carne ou deixar de comer carne não vai te fazer alguém mais santo ou não. E concorda com Jesus o que Paulo fala em 1 Coríntios 8:8. Abram lá também rapidinho. Em 1 Coríntios 8:8, a gente já estudou esse capítulo em detalhes em estudos passados, mas Paulo diz assim: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Não faz diferença se você come carne de boi, se você come carne de frango, isso não vai te fazer mais ou menos santo. Deixar de comer ou comer, participar do churrascão ou não, espiritualmente isso não faz diferença nenhuma no objeto em si, na prática em si. Além disso, se vocês olharem lá em Romanos 14, que a gente também já estudou algumas semanas atrás, no capítulo 14, versículos 2 e 3, Paulo dá uma orientação que em muito pode se assemelhar a alguns pontos da nossa discussão aqui, sobre deixar de comer carne para comer especificamente legumes, esse tipo de coisa. Paulo diz: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes, pela questão dos escrúpulos, pela preocupação da origem daquela carne, se ela vinha do templo ou não, se ela foi abatida do modo correto ou não, de acordo com as instituições judaicas. Então, para evitar, alguns crentes judeus não comiam carne, por liberdade, eles podiam fazer isso. E aí Paulo diz: quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Então eu não posso chegar para o Júlio e falar: Júlio não come carne, inferior, hein? Casta inferior. O Júlio não come carne, ele espiritualmente, você vê, ele está magro. Magro desse jeito é um reflexo do interior dele. O interior dele está magro também, porque isso é uma fraqueza. Agora, se você olhar, eu vou falar aqui, se você olhar para fulano, vai falar que fulano está grande, não vai dar certo, né? Vai ficar registrado aí ainda, né? Mas sei lá, você olha para alguém que está forte, que come carne, participa do churrasco e fala: viu, ó, espiritualmente forte, manda picanha para dentro. Não pode fazer isso. Paulo condena esse tipo de coisa. Paulo condena essa postura. Então, de fato, numa abordagem muito panorâmica, muito inicial, você já percebe que há liberdade nesse assunto, para comer ou deixar de comer. Mas o motivo pelo qual você faz isso é fundamental. E 1 Timóteo 4 mostra isso de modo muito categórico. Em 1 Timóteo 4, Paulo fala sobre os falsos mestres e ele descreve os nossos dias, que já começaram os dias dele. E ele diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então Paulo diz que, se em Romanos 14, 1 Coríntios 8, há liberdade para comer ou não comer, Paulo fala em 1 Timóteo que não comer carne, porque o falso mestre mandou, porque fala que é melhor, é mais espiritual. Paulo fala: não, isso daí é ensino de demônios, isso é uma doutrina de demônios, isso é errado. O motivo pelo qual você come ou deixa de comer é fundamental na sua vida cristã. Não tanto o churrasco em si, mas o porquê você participa ou deixa de participar daquilo. Então você percebe nesse resuminho aqui, realmente uma síntese do que a gente vai desenvolver. Mas o que eu quero apresentar para vocês são 4 discordâncias entre o veganismo e o cristianismo. Porque nós temos que olhar justamente para os motivos, nós temos que olhar justamente para os fundamentos. Nós temos que olhar para a visão de mundo do cristianismo e a visão de mundo do veganismo. As lentes pelas quais cada um enxerga o mundo diferem. E o modo como cada um enxerga o mundo leva a tomar uma decisão ou outra. E a gente tem que ver essas visões de mundo, que elas se assemelham eventualmente, ou que essas visões se diferenciam. E eu quero mostrar 4 divergências, 4 discordâncias entre o veganismo e o cristianismo.
Eu vou apresentar para vocês uma por uma. Ao final do nosso estudo, que como eu falei não vai terminar hoje, a gente coloca todas aí em um slide para que a gente faça os devidos destaques pessoais. Mas o primeiro motivo aí, a primeira dessas 4 discordâncias entre o veganismo e o cristianismo, é que a Bíblia ensina que o ser humano é superior aos animais. Isso é ponto pacífico na teologia bíblica. Não tem como você ler a Bíblia e não perceber isso. Está muito claro. Existe uma relação de superioridade entre o ser humano e os animais. Quando você conversa com um vegano, e acreditem, eu já conversei muito com esse colega meu que é vegano, faz tempo que eu não falo com ele, você percebe que em alguns pontos da conversa, os argumentos, eles são argumentos de ordem prática, questão de saúde, questão de efeito estufa, essas coisas assim. Mas chega um momento que você percebe que a coisa vai na visão de mundo, vai na religião, vai no coração do cara. O cara não quer comer animais porque ele se vê em igualdade com os animais. Eles dizem abertamente, nós os animais somos do mesmo nível. Não existe uma diferença de valor entre nós. E quando chega nesse ponto é onde nós percebemos que há um choque que é irreparável, uma divergência irreparável. Porque a Bíblia ensina que o ser humano é superior aos animais. Então a visão de mundo você vê que é diferente. E a gente percebe na visão de mundo vegana que para dizer que o ser humano é igual aos animais, nesse sentido de valor intrínseco, você percebe 2 elementos do veganismo, 2 componentes do veganismo que eu coloquei aqui. Em primeiro lugar, você percebe o naturalismo. Naturalismo é aquela visão de mundo, uma filosofia de vida, um jeito de encarar a vida, que diz que o que existe é matéria. Tudo que existe é aquilo que a gente pode medir no laboratório, tudo que existe é aquilo que a gente pode mensurar, tudo que existe é aquilo que a gente pode vivenciar aqui e agora. Não existe sobrenatural, não existe a alma, essas coisas assim. O naturalismo está muito relacionado ao materialismo, que diz que tudo se limita à matéria. E um outro componente do veganismo, que vocês vão perceber também, é o panteísmo. Então, dentro daquele leque de possibilidades que eu falei, que tem dentro das pontas, o vegano, o vegetariano, o ovo-lacto-vegetariano, aquela coisa toda, você vai perceber mais ou menos esses 2 elementos aqui, devidamente diluídos aí na visão de mundo desses indivíduos. Começando por esse componente naturalista, o veganismo defende que os animais possuem direitos tanto quanto os seres humanos. Então existe o que é chamado direito dos animais. Os animais têm direitos, assim como os seres humanos têm. E para fundamentar isso, esse movimento ganha força com o que é chamado de especismo. Já ouviram falar disso? Especismo. O que é o especismo? Eu trouxe aqui uma definição de um site, que eu peguei, um site vegano, que defende a causa vegana, e diz assim: especismo é uma forma de discriminação contra aqueles e aquelas que não pertencem a certa espécie. Por isso que é especismo, certo? Na maioria das sociedades humanas é considerado completamente normal discriminar animais de outras espécies. As maneiras pelas quais essa discriminação ocorre e sua severidade variam de lugar para lugar. Certos animais são tratados de maneira pior em alguns lugares do que em outros. Por exemplo, cães, vacas e golfinhos são considerados de forma muito diferente dependendo da sociedade. Uma coisa que a maioria das sociedades tem em comum é que elas discriminam de maneira muito danosa pelo menos algumas espécies de animais. A discriminação especista é tão comum que a maioria das pessoas não pensa questioná-la, exceto em casos onde o tipo ou o grau de discriminação é incomum. Como resultado, seres humanos exploram animais não humanos ao longo do dia a dia. Pausa. Você já percebe uma linguagem aí um pouco estranha. Você percebe que seres humanos exploram animais não humanos. Se existem animais não humanos, então significa que o ser humano é um animal humano. Então você já começa a ver um viés evolucionista, naturalista, você já começa a ver um viés que vê o ser humano como mais um ente em meio à natureza. E não tem nada de especial, nada de diferente. Utilizando-os como recurso. Isso acontece de diversas maneiras. Os animais não humanos são consumidos como comida, utilizados para vestimenta, atormentados e assassinados para entretenimento, explorados para trabalhar e criados e assassinados para que as partes de seus corpos possam ser utilizadas como matéria-prima de cosméticos
e outros produtos de consumo. Eles são essencialmente escravos. Então, a abrangência do especismo, pelo que é dito aqui, envolve tanto você comer os animais, como você participar, sei lá, de um rodeio, promover esse tipo de coisa, onde tem algum tipo de maltrato de animais, corrida de animais, enfim, qualquer tipo de coisa aí poderia entrar nessa exploração entre espécies, onde a espécie humana, o animal humano, explora o animal não humano. Isso daqui é um site vegano, certo? Não é nenhuma invenção da minha cabeça. Se você entrar em outro site, uma organização famosa, o PETA, acho que é assim que se fala, que defende o direito dos animais, você vai reparar que logo na homepage deles tem ali o acabe com o especismo, né? Então tem aqui o ratinho, a galinha, o chimpanzé e tal. Só que aqui na linha, aqui, né, no título, você percebe algumas coisas meio estranhas, né? Eles começam a falar sobre discriminação em termos de raça, idade, gênero, deficiência, orientação sexual ou espécie. Então você já começa a ver um papo meio woke, uma coisa meio progressista ali no meio. E não é à toa que a maioria do pessoal vegano, se não todos, tem uma tendência à esquerda, tem uma tendência ao espectro político progressista. E você percebe que para eles a exploração a qualquer tipo de animal, inclusive para comida, está na mesma categoria de discriminação sexual, por gênero, todo esse tipo de coisa. Então os discursos começam a se alinhar. Você começa a ver alguns alinhamentos ali um pouco estranhos até no primeiro momento. Eu tive a curiosidade de assistir um TED, aquelas palestras em cápsulas, né, de um rapaz, esse senhor aqui, que em determinado momento da palestra, exatamente nos 6 minutos, ele compara, assim, de modo um pouco sutil, não tão sutil assim, ele compara a exploração a animais com o holocausto, com a escravidão, com esse tipo de coisa. Por quê? É um ser humano usando de outro ser humano, explorando outro ser humano para seus propósitos. E o paralelo dele é que quando você faz isso com os animais, você está no mesmo caminho. Então o ser humano sempre faz esse tipo de coisa. Então essa é a propaganda por aí. Por quê? Os seres humanos são iguais aos animais. Os animais e humanos estão lado a lado, todos são animais, porém de espécies diferentes. E qual que é o fundamento científico que eles usam para uma afirmação dessa? Né? Já que eles apelam tanto à ciência, já que o fundamento deles é naturalista, é material. Como que eles defendem isso? Eles defendem isso a partir de um conceito que vocês já devem ter ouvido falar, que é a senciência. O que é a senciência? É a capacidade de sentir, no sentido mais abrangente. Então, é sentir alegria, prazer, medo, dor, frustração, qualquer coisa que você possa experimentar positivamente ou negativamente entra na senciência. Plantas não têm senciência. Animais, são seres sencientes. O ser humano é um ser senciente. Mas por que os animais e os seres humanos têm senciência e as plantas não? Ora, é muito simples. Plantas não têm sistema nervoso central. Animais têm sistema nervoso central. Seres humanos têm sistema nervoso central. Então, por isso, eles estão em igualdade. Eles têm a capacidade de sentir. Eles têm senciência. E esse é o motivo pelo qual eles devem ser tratados de igual modo. Eles devem ser tratados de igual para igual em relação a valores, a proteção e esse tipo de coisa. Então você percebe que a ética vegana, ou seja, o porquê fazer ou não fazer determinada coisa, está baseado puramente em uma questão material. É um dispositivo que os seres têm no corpo, não é alma. Nós cristãos acreditamos que o ser humano tem uma alma, coisa que os animais não têm, mas para o vegano não. Para o vegano, o ponto de comparação, o que justifica adotar essa postura deles, essa visão de mundo deles, é uma coisa meramente material. É um dispositivo biológico. É um sistema que nós, os animais, temos, mas não tem nada além de sobrenatural nisso. Até porque eles negam qualquer tipo de visão sobrenatural. Sim? A gente também pode dizer que os veganos eles podem usar a teoria evolução entre os animais, seres humanos, plantas e fungos, e tudo mais que existe vivo, tem uma origem comum, o mesmo ancestral? Por terem um viés naturalista, uma filosofia naturalista, certamente eles vão recorrer à evolução. Eu não me lembro especificamente desse expediente,
Mas é curioso que alguém poderia falar assim, não, mas espera aí, se alguém for evolucionista, então a sobreposição da espécie a outra deveria vigorar, não é? O mais forte come o mais fraco, ganha do mais fraco. Mas eu me recordo de em discussões, em conversas com veganos, eles falando que nós somos seres mais evoluídos que os animais. Então, portanto, nós chegamos ao ponto em que nós não precisamos mais comê-los. Então, nós evoluímos tanto que nós não precisamos mais subjugá-los por meio dessas práticas mais rústicas, né? Nós podemos promover o bem deles. Mas isso aí não é um especismo também? Eu não sou superior, eu sou igual ao animal. Um animal e o outro animal. Exatamente. Então, os animais comem outro animal. Você não, você é a flor do deserto que não faz nada, você é a última bolacha do pacote, né? É claro que você começa a ver algumas contradições dentro do sistema, né? Mas a nossa proposta não é olhar só para as contradições dentro do sistema, a gente precisa dar uma resposta bíblica para isso. E a resposta bíblica é muito clara: o ser humano é superior aos animais. Nós não estamos falando de igual para igual. Você, quando está lá na frente do seu cachorro, você não está falando de igual para igual. E aí, como chama seu cachorro, Evaristo? Ralph. E aí, Ralph? Beleza? Como está aí o seu estado de espírito hoje? Vamos filosofar aqui junto. Não é de igual para igual. O Ralph não fica lá tendo crises existenciais. O Evaristo não jogou a bolinha para mim hoje. Eu acho que ele tem outro cachorro. Não existe esses dilemas. Os animais têm reflexos de sentimentos, é verdade. Eles ficam tristes, ficam felizes, ele abandona o rabo quando você chega. Isso é verdade. O meu coelho, por exemplo, é um coelho irado no sentido de bravo. Você chega perto dele, ele te morde, ele te bate, se ele falasse, ele ia até te proclamar palavras talvez de ira, de raiva contra você. Mas são expressões, reflexos de sentimento. Agora, eles são diferentes de nós. E essencialmente, a gente percebe que eles não têm alma. Eles não têm essas divagações filosóficas que nós temos. Você não vê uma biblioteca animal. Você não vê uma sociedade, uma universidade animal. Você não vê isso. Por quê? Porque existem diferenças. Isso a nível básico, a nível de observação. Mas se você olhar biblicamente, você vai perceber que essas diferenças elas são profundas. Então vamos começar olhando em Gênesis, para olhar o começo, a criação de tudo. Como Deus criou tudo e como Ele colocou essa diferença na criação. Se você olhar para Gênesis capítulo 2, versículo 7, você vai reparar que quando Deus criou o homem, Ele o fez de modo diferente do resto da criação. Deus criou o céu, Deus criou a lua, Deus criou o sol, Deus criou as plantas, e Deus falou para os animais: surjam animais. E os animais vieram à existência pelo comando de Deus. Mas quando é descrito a criação do ser humano, é como um artista que molda uma escultura com todo cuidado, com toda precisão, aquilo sendo algo muito pessoal, algo muito próximo. Em Gênesis 2:7 nós lemos o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É um relato que não se repete com os animais. Se vocês olharem em capítulo 1, os versículos 20 em diante, vocês vão ver que com os animais é diferente. Olha o que acontece. Capítulo 1, versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Se você olhar o versículo 24, ele diz: disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo as suas espécies. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Agora, quando chega no ser humano, no versículo 26, você vê uma diferença. Ele diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a diferença entre animais e seres humanos é porque os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus, o ser humano foi. E ser criado à imagem e semelhança de Deus não quer dizer que Deus tem um corpo, não quer dizer que Deus tem um rosto, cabelo, não. Quer dizer que a autoridade de Deus foi transmitida ao ser humano. O ser humano é o representante do próprio Deus na criação.
O ser humano é um mordomo. O ser humano é aquele que foi colocado pelo próprio Deus como um zelador da criação e que tem autoridade delegada do próprio Deus. Nós fomos colocados aqui para cuidar da criação, o que na teologia é chamado de soberania mediada. Deus exerce a sua soberania no mundo por meio do ser humano. Ele usa o ser humano, ele coloca o ser humano como um agente de governo em toda a criação. E você percebe isso no versículo 28, no comando que Deus dá. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Se vocês olharem o capítulo 2, os versículos 19 e 20, você vai ver que a própria tarefa de dar nome aos animais é um reflexo disso. Dar nome é uma tarefa de autoridade. Adão tem autoridade, por isso ele dá nome aos animais. Olha o que diz aí, versículo 19 do capítulo 2. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, e continua a narrativa da criação da mulher. Se vocês olharem o Salmo 8, vocês vão ver que o salmista repete essa verdade de que o ser humano é sim superior aos animais, porque ele foi colocado em uma posição de superioridade. É o Salmo de Davi. E no versículo 3 você lê o seguinte, Salmo 8,3: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que o homem para que te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Você percebe aqui que para Davi é muito claro que o ser humano é aquele que está entre Deus e a criação, como aquele que é o representante de Deus diante de toda a criação. Se você olhar Mateus capítulo 6, nas palavras de Jesus, você vai ver que, de fato, no modo como Deus cuida dos seres humanos e como Deus cuida dos animais, a gente percebe uma diferença de valor. O ser humano tem um valor diferente, intrínseco para com Deus, justamente por conta dessa posição, dessa exclusividade, dessa singularidade em relação ao resto da criação. Em Mateus 6,26, Jesus diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Deus cuida dos animais, de fato, mas ele diz: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ou seja, o ser humano tem um valor intrínseco maior do que os animais. Se Deus cuida dos pequenos animais, que dirá o cuidado que ele tem conosco, que somos a coroa da criação, os próprios representantes dele na criação dessa terra no universo. Então você percebe, de fato, essa diferença de valor. E como o próprio texto aqui deixa claro, essa escala de valores não significa que Deus despreza os animais. Pelo contrário, vários versículos mostram que Deus cuida dos animais. Nós não vamos ler aqui, mas se vocês lerem o Salmo 104, vocês vão ver toda uma poesia onde Deus sustenta as aves, onde Deus sustenta os animais, onde Deus faz com que a planta cresça, onde Deus faz com que a água surja na montanha, tudo isso para cuidar dos animais. Vocês devem se lembrar que Deus teve misericórdia dos animais de uma cidade. Que cidade é? Nínive. Quando Jonas ficou bravinho, porque Deus tinha poupado Nínive diante do arrependimento dos ninivitas, Deus falou: Jonas, você ficou bravo por causa de uma planta. Jonas não era vegano, né? Ou era, não sei. Ficou bravo por causa de uma planta que tinha morrido, e Deus falou assim: olha, você está bravo por causa de uma planta, e eu não vou ter misericórdia da cidade de Nínive, que tem milhares de pessoas sem discernimento nenhum, e muitos animais. O texto termina falando dos animais. Deus teve misericórdia dos animaizinhos de Nínive também. Se vocês se lembrarem das leis que foram criadas no Antigo Testamento, vocês vão lembrar de um trecho muito famoso que diz que o boi deveria comer enquanto ele estava debulhando o trigo. Ele deveria ter uma porção, ele não deveria ser restringido de ter acesso àquilo.
E você tinha várias leis que protegiam ali os animais, não só como uma propriedade, mas como seres que foram criados por Deus e que tinham um cuidado, contavam com um cuidado especial de Deus. E você deve se lembrar também que em Gênesis 9, quando Deus firma a aliança com Noé, ele diz que ele não destruiria a terra de novo com dilúvio, como aconteceu, e essa aliança seria feita com toda a carne, inclusive com os animais. Então Deus tem uma aliança com toda a criação, inclusive com os animais. Então, de fato, Deus cuida dos animais, só que numa escala de valores, é evidente que o ser humano tem um destaque. É evidente que o ser humano ocupa uma posição singular. Diga, Júlio. Sim, pastor. E com base no que o pastor está dizendo, por exemplo, existe um princípio que é cadeia alimentar, que se chama cadeia alimentar. Se eles, por acaso, somos iguais, nós somos, não somos superiores a eles, entre eles cumprem esse princípio. Entre eles sabem. O leão sabe o que está por cima. O leão mata um outro animal para ele sobreviver. E esse mesmo animal deve matar um outro para que ele possa sobreviver. Isso se chama cadeia alimentar. Então, por mais que eles nos ignorem, põem-nos a par, porque somos igual a eles e não podemos matar, entre eles se matam. Porque é um princípio que rege tudo isso. Exatamente. Então, eles acabam por É algo que transcende as nossas reflexões. É algo que está lá. É o que está impresso em toda a criação. Existe realmente uma cadeia. E o ser humano, pelo privilégio de ter sido feito em imagem e semelhança de Deus, ocupa essa posição de destaque, de fato. Agora, se vocês pensaram aí um pouquinho além de tudo que eu falei, vocês vão perceber que existem conclusões piores que os veganos chegam por conta dessa visão de mundo naturalista. E você vai perceber uma certa hipocrisia vegana, dos veganos, em sua maioria. Porque a maioria dos veganos é contra você matar animais, é contra você matar ovinhos de tartaruga, é contra você matar bois, vaquinhas e tudo mais, mas geralmente os veganos são a favor do aborto. E é aí que você percebe uma incoerência. E eu li um texto que fala sobre isso, onde o autor tenta defender que não há incoerência nenhuma entre ser vegano e ser a favor do aborto. Ele diz assim: tirando as questões religiosas, não tem problema nenhum. Você fala, claro, tirando a alma da pessoa, você pode fazer o que você quiser, é óbvio. Tá? Tirando a questão espiritual, todos somos iguais, mas é justamente esse o ponto que nós não somos iguais. Nós não somos seres iguais aos animais, porque nós temos imagens, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós somos diferentes. Mas você percebe essa hipocrisia vegana. E eles dizem, por se basear, por se fundamentar nesse aspecto meramente material, eles dizem que um feto, como eles chamam, um bebê de até 3 meses, por não ter sistema nervoso central, não tem a capacidade de sentir. Eles não têm senciência. Logo, eles são descartáveis. Você só se torna útil, você só se torna relevante a partir do momento que você tem senciência. E o bebê de 3 meses, até 3 meses, não tem isso. Por isso você pode fazer um aborto sem problemas. Não sei se você já ouviu falar de Chesterton, um filósofo inglês conservador. Eu acho que eu vou falar na sequência, aquela frase famosa dele. É exatamente isso que eu vou falar, Kelly. Você anteviu aí o ponto. Essa frase aqui, né, do Chesterton. Chesterton é um filósofo britânico, né, se não me engano, católico, mas que ele tem algumas contribuições interessantes aí no campo da filosofia, no campo da ética aqui no caso. E ele diz algo que tem tudo a ver com o veganismo. Ele diz: onde quer que haja adoração de animais, ali existirá sacrifício. E é exatamente isso que o veganismo faz. Proteja os ovos de tartaruga, mas aborte quantos bebês você quiser. Por quê? É tudo um fundamento naturalista, materialista. É tudo um fundamento meramente frio de matéria, que não leva em conta a posição que o próprio Deus colocou na criação. Então essa visão de mundo científica, entre aspas, conduz a isso daqui. E aqui, a partir desse momento, você percebe que naqueles 2 elementos que a gente colocou, o naturalismo e o panteísmo, você percebe que o veganismo é uma religião. E aqui a gente caminha para aquele segundo elemento, saindo do naturalismo, indo para o panteísmo.
Quando a gente fala de panteísmo, nós falamos da ideia de que tudo é Deus. Tudo é Deus, tudo é divindade. Deus está em tudo. Não é que Deus está presente em tudo, mas Deus está em tudo. Então, não é raro você ver veganos defendendo frases como: não, nós somos todos um, nós fazemos parte de uma grande unidade, nós fazemos parte de uma grande mãe natureza, nós fazemos parte de um grande ser, um ente espiritual que transcende a nossa existência, e nós somos um com esse ser espiritual, quase como um mantra religioso, né? Inclusive existem religiões, como o hinduísmo, que não comem certos animais porque reconhecem naqueles animais algum tipo de divindade. É muito popular você ver que na Índia o pessoal não come carne de vaca, porque eles acreditam que a vaca é um animal sagrado. Aliás, na Índia você tem animal sagrado para tudo. Você tem o templo do rato, o templo da vaca. Todo animal ali tem algum tipo de sacralidade. Inclusive, os seres humanos têm fagulha de divindade dentro deles. Por isso que uma das saudações ali do hinduísmo é o Namastê. O que é o Namastê? O Deus que está em mim sauda o Deus que está em você. Porque você faz parte desse todo divino, dessa grande massa cósmica espiritual que nós todos temos que nos unir. Isso é panteísmo. Tudo é Deus. Panteísmo significa isso. Tudo é Deus. E o veganismo envolve essa visão, especialmente nessas religiões que eu comentei. Então o veganismo é, no final das contas, uma religião. Essa filosofia de vida, como tentam vender, não é religião, é filosofia de vida. Isso é uma religião porque tem divindade, porque tem ética, tem os seus arautos. O vegano sempre tenta te converter. Ele é um testemunho, sei lá, o testemunho do alface. O testemunho de Jeová tem o testemunho do alface. Ele vai tentar te convencer a ser vegano também. A comida acaba sendo apenas um pretexto para essa propagação da visão de mundo. Mas a resposta bíblica para isso, que a gente sabe, é que o panteísmo é furado. O panteísmo não corresponde à realidade. Nós sabemos que a criação não é divina. A criação foi feita por Deus. Mas a criação não se mistura, não se confunde com Deus. Deus não é essa garrafa. Deus não é esse controle. São coisas distintas. Deus criou tudo que existe, mas Ele não se mistura, Ele não se confunde com tudo que existe na sua criação. Geralmente, essas visões de mundo bagunçam conceitos de transcendência e imanência. São dois atributos de Deus. A transcendência de Deus diz que Deus está acima de tudo e Ele não se mistura com a sua criação. Ele não se confunde com a sua criação. Ele é transcendente, Ele é superior. E a imanência diz que, apesar de Deus ser superior, Ele ainda assim interage com a sua criação, Ele cuida da sua criação. Quando você mistura e confunde esses conceitos, ou quando você esquece a transcendência e usa só a imanência, você cai em panteísmo. Quando você faz o inverso, esquece a imanência e usa só a transcendência, você cai no que é chamado de deísmo. Que os pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo, acreditavam que Deus criou o mundo e depois Ele largou mão e nunca mais interagiu com a criação. Então nós, como crentes bíblicos, nós nos preocupamos com o equilíbrio desses atributos. Deus é um e outro. Não é um ou outro, ou um mais do que outro. Deus é transcendente, mas Ele também é imanente. Essa visão una do universo, como se todo mundo fizesse parte de uma grande coisa cósmica, isso não é verdadeiro. Isso não é biblicamente verdadeiro. Portanto, os animais não são divinos. E nós não fazemos parte de um emaranhado de entes, né? Vocês devem ter assistido aquele filme Avatar. Saiu 2 recentemente, né? Filme chato. Eu acho insuportável o Avatar. 1 e o 2. Mas o primeiro tem toda uma pegada panteísta, né? Eles ficam lá em volta da árvore, chamando, se conectando com a, como chama a divindade? Ewa, né? Lá, ficam lá fazendo lá aquele negócio lá e pedindo, porque tudo faz parte de uma coisa só, tudo está misturado, conectado, é todo um ser ali que une todo mundo com as energias, aquela coisa toda. Isso é panteísmo. Avatar é panteísta. Se você não percebeu isso ainda, surpresa. O James Cameron te vendeu um filme panteísta. Mas essa é a pegada do filme, essa é a visão de mundo do filme. Mas isso não é verdade biblicamente. Isso não é verdade. Curiosamente, nesse filme eles não são veganos, né? Eles matam os animais lá. Então, James Cameron dá com uma mão e tira com a outra. Né? Fala, pega aqui e tira dali. Mas eles se conectam com os animais, não é? Eles se conectam lá, eles comem. Na hora de matar, eles fazem uma oração lá, receba, não sei o que lá e tal. Uma coisa meio assim, né? Mas... Esse filme era mais aqui que um Pocahontas, igualzinho.
O Pocahontas para efeitos especiais. Pocahontas é menor. Pocahontas não tem gente azul. Né? Então, mas, de fato, gente, o que eu quero destacar aqui é que nós não somos um com a natureza. Por quê? Como o nosso primeiro ponto diz, nós somos, como seres humanos, pessoas que são superiores aos animais. Isso não justifica nenhum tipo de maldade por si só, porque Deus nos colocou como mordomos da criação. Nós temos uma posição de autoridade. E nós podemos conversar sobre os limites disso, como o ser humano usa isso. Mas é fato que nós não somos iguais aos animais. Deus nos colocou numa posição superior. Nós deveríamos ter a tarefa que foi dada a Adão de dominar a criação de modo sábio e piedoso. O problema é que o pecado transformou o domínio em tirania. Transformou a mordomia em tirania. E a gente percebe que o resultado do pecado é que as relações do homem com a natureza e da natureza com a própria natureza se abalaram. Se vocês olharem Romanos capítulo 8, vocês vão ver que o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Já em Gênesis a gente vê isso, mas em Romanos 8, Paulo explora isso de modo bem abrangente. Ele diz no versículo 19, Romanos 8, 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo está falando do futuro, do momento em que os crentes vão aparecer glorificados, em que a criação vai ser restaurada. Toda a criação aguarda esse momento, pois a criação está sujeita à vaidade, à nulidade, à falta de propósito, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus colocou a natureza nessa posição até o momento em que os crentes serão apresentados, glorificados, e tudo vai ser restaurado, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nesse texto a gente percebe que, de fato, existem crises ambientais. De fato, existem maldades que são cometidas. De fato, existem problemas na relação do ser humano com a criação e problemas dentro da criação. Nós, como crentes, não negamos isso, mas o problema não é o consumo de carne. O problema é o pecado. Esse é o problema. E o mundo vai pregar diversas soluções para esses problemas, né? Problemas que eles inventam e problemas que eles percebem, que nós também percebemos. Mas a gente sabe que deixar de comer carne não é a solução para o problema do pecado. Você pode ser um vegano e continuar indo para o inferno vegano. A solução para o problema do pecado é apenas o Evangelho. É apenas admitir que nós somos pecadores e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que pode restaurar a capacidade de boa mordomia que Adão perdeu. Só Jesus tem essa capacidade. Só o Evangelho, só a obra de Jesus tem esse poder. Então, quando você conversar com um vegano, vai chegar em um momento que você vai falar: olha, é muito lindo tudo isso que você está falando, mas isso não vai adiantar nada. Você pode comer segunda sem carne, a terça sem carne, a quarta sem carne, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, a sua vida sem carne. Isso não vai resolver o problema da maldade humana. O que você precisa é do Evangelho, você precisa de um novo coração. Você precisa de uma nova mente. Você precisa entender a posição do ser humano na obra de Deus. E como Jesus restaura isso, como Jesus nos habilita a viver isso novamente, aquilo que Adão não conseguiu viver. Como nós, como crentes, por causa do que Jesus fez por nós, nós conseguimos viver isso. E para terminar, um texto relevante aí que ilustra isso de modo muito claro é Provérbios 12. Abre aí rapidinho Provérbios 12, 10 para a gente concluir. Você vai perceber que esse texto ele faz um contraste entre o homem justo, ou seja, aquele que teme a Deus, aquele que é um salvo, e o homem perverso, que é o homem incrédulo, é o homem mau, é o homem que não teme a Deus. E olha o que diz aí Provérbios 12, 10. O justo atenta, cuida, ele atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Esse texto, evidentemente, não está falando sobre a cultura pet dos nossos dias, né? Quando, a gente está pensando aqui no Thor, não está pensando no Ralph, não está pensando no Dante. Quando o texto fala aqui sobre o justo atenta para a vida dos seus animais, você tem que lembrar que é uma sociedade agropastoril. Então estou falando aqui do boi, da ovelha, do jumento, dos animais que eram usados justamente para alimentação, para uso da força, para esse tipo de coisa. E o texto fala que nesse contexto aqui,
é possível você ser piedoso, ser justo, e ainda assim você fazer uso do reino animal, sem ofender a Deus. Sendo uma pessoa que segue o propósito de Deus. O justo atenta, ele cuida da vida dos seus animais. O que o texto quer dizer aqui é que o justo, ele tem cuidado com todos, ele é gracioso, ele é misericordioso com todos, até mesmo com os animais. De novo tem aqui um detalhezinho de valor diferente. O texto aqui usa um argumento que, o nome do argumento é a menores ad maiores. Quer dizer o quê? O ser humano, o justo, ele cuida daquilo que é pequenininho, o que mostra que ele cuida daquilo que é grande também. É como se eu dissesse assim: olha, a Sofia é uma excelente aluna, ela faz tudo com muito capricho. Ela é tão caprichosa que até os post-its do quarto dela são todos desenhadinhos, bonitinhos. Que dirá o caderno dela? Que dirá a monografia dela? Como vai ser caprichosa? O que é isso? É um argumento do menor para o maior. Se a Sofia cuida dos post-its pequenininhos do quarto dela, quão caprichoso vai ser o trabalho final do curso dela. Aqui o texto está falando isso. O justo cuida até mesmo dos animais pequenos. Que dirá da relação com as outras pessoas, do modo como ele cuida das outras pessoas. Então, de fato, o justo não maltrata desnecessariamente os animais. Se o justo, o crente, ele tem uma forma de abater os animais com menos sofrimento, ele vai fazer isso, ele vai promover isso de alguma maneira, ele se preocupa com isso, ele legitimamente se preocupa com isso. E isso vai se espelhar nos outros, no modo como ele trata toda a criação de Deus, até os animais que são pequenos. Mas o perverso é cruel, o texto diz. E é cruel com todos, inclusive com os animais. Ele é cruel com toda a criação de Deus. E a gente percebe então que o pecado de fato distorceu o papel de zelador, e o ser humano então passa a maltratar cruelmente os animais. E nós nos levantamos contra essa crueldade. Um tempo atrás eu tive contato com um prato de comida, eu não comi, eu só ouvi falar, talvez você já tenha ouvido falar. Um prato de comida que chama, eu não sei a pronúncia certa, é um prato francês, mas chama, acho que é foie gras. Como é? Foie gras, eu não sei a pronúncia. Mas é um prato de comida que, se não me falha a memória, é o fígado, acho que do pato. E eu não sou expert em culinária francesa, esse tipo de coisa, mas isso me parece um pouco de crueldade. Isso me parece um pouco de maldade. Isso me parece uma má mordomia da criação de Deus. Por quê? Esse prato consiste de você pegar o pato, você coloca um cano de tempos em tempos até o estômago dele e você força a alimentação. Então não importa se o pato está com fome ou não, você coloca a comida ali a fim de sobrecarregar o fígado do pato para que fique uma carne bem macia, suculenta e saborosa. Então você vê algumas, claro, quando você vai ver imagens disso na internet, é o terror, é o pato sangrando, aquela coisa toda. A gente não sabe exatamente como que é tudo isso daí em todos os lugares. Mas até um tempo atrás, se não me falha a memória, isso era proibido em São Paulo, esse prato era proibido em São Paulo. Justamente pela questão da crueldade, porque você introduz um cano realmente até o estômago do bicho e você coloca comida ali até o bicho ficar empanturrado a ponto do fígado dele ter essa consistência. Eu não sei vocês, mas isso me parece um exemplo de má mordomia. Isso me parece um exemplo de crueldade. É a criatividade, é a autoridade, é a mordomia do ser humano sendo usada apenas para saciar a vaidade. Eu quero um gostinho diferente. Eu quero uma carne mais macia. Eu quero uma textura diferenciada. Eu vou botar um cano de aço na goela desse bicho aqui e vou colocar comida até ele não querer mais. Isso me parece crueldade. Isso me parece uma expressão do perverso. Agora note, você pode ser contra isso pelos motivos errados. Você pode ser contra isso porque você acredita que você e o pato são iguais. Ou você pode ser contra isso porque você é o justo, que creu no Senhor Jesus e vê que você agora é um mordomo da criação. E você tem que ter a responsabilidade adequada diante daquilo que Deus põe na sua criação, na sua obra. Então, você pode fazer algo certo pelo motivo errado. Ou sendo crente, a sua preocupação tem que ser fazer o certo pelo motivo certo. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui. Na próxima semana, que não é semana que vem é a nossa festa aqui do Daracho, na outra semana a gente vai ver a segunda discordância. A Bíblia permite dietas com carne e com derivados de origem animal. A gente vê que a Bíblia deixa isso muito claro.
mas isso a gente deixa para outro momento. Por hoje, a gente fica só com o primeiro ponto, que fala de que, de fato, a Bíblia ensina que o ser humano é superior aos animais. Beleza? Tudo certo? Vamos comer um churrasco agora? Seria bom, né? Ter um churrasquinho aí, mas a gente vai comer nuggets. É o que tem aí hoje, né? Então quem é vegano aí não vai poder comer o franguinho empanado aí, né? Você vai comer nuggets? Muito bem, gente. Vamos orar então, e aí algumas orientações breves para a gente trabalhar nos nossos preparativos da festa. Eu vou orar e aí nós encerramos o nosso tempo. Senhor, obrigado porque a sua palavra, apesar de não tratar especificamente sobre esses assuntos que temos abordado na nossa série, obrigado porque a sua palavra é rica em nos fornecer princípios que dirigem a nossa visão de mundo, princípios que nos capacitam a andar em meio a esse mundo, sabendo por que fazemos algo ou por que deixamos de fazer determinada coisa. Ajuda-nos a responder a todas essas pessoas, essas pautas, esses assuntos, orientados pela sua palavra. Que a nossa vida seja orientada pelo Evangelho, pelo que a sua palavra nos ensina, de modo tão claro como vimos hoje. Abençoa agora nosso tempo de congraçamento, nosso tempo de preparativo da nossa festa da semana que vem, e nos leve depois em segurança para casa. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.